Aqui é pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos pauta quente, hoje temos pauta quentíssima e vamos falar do crédito habitação em Angola. Afinal, o BNA teve uma norma de que agora o angolano pode ter crédito habitação até 100 milhões de kwanzas. Eu sei que vocês estavam à espera que nós, no Dinheiro Limpo, viéssemos aqui traduzir tudo que nós ouvimos nas palavras do governador do BNA e colocar em termos simples para que você possa finalmente perceber se é dessa vez que eu vou ter a minha casa. O que é que isso representa? Quanto é que eu tenho que ganhar? Como é que eu devo fazer para ter acesso a isso afinal? Então, nós vamos trazer aqui para ti os detalhes. A única coisa que você precisa fazer é clicar aqui no botão de subscrever, ativar as notificações e não esquecer de colocar aquele like no vídeo. Vamos a isso? Bom, eu dei de cara com essa matéria no site do Governo Nacional de Angola, a dizer aviso do BNA, crédito habitacional pode ser concedido até 100 milhões de kwanzas. E os cidadãos angolanos vão facilmente aceder em breve a créditos habitacionais por um período máximo de 25 anos. Como é que isso vai funcionar? O que é que isso representa e como é que isso vai ser? De acordo com o governador do BNA, em Angola existem cerca de 6.200 processos de crédito de habitação. Isso é basicamente inexistente. Se nós pensamos num país de 30 milhões de habitantes, ter apenas 6.200 processos de crédito habitacional no sistema financeiro, isso é quase que inexistente. Se formos fazer cálculos, isso representaria 0,0002% da população. É como se apenas um a cada 4.839 angolanos tivesse acesso a esse crédito. E essa medida pode vir para mudar todo um paradigma e para facilitar bastante a vida do angolano. De acordo com a notícia, foi possível mobilizar 858 mil milhões de kwanzas, qualquer coisa como 1,7 mil milhões de dólares, ou seja, 1,7 bilhões de dólares para esse processo e para facilitar a primeira habitação de muitas famílias. Isso resolveria claramente um problema muito sério, que é o problema habitacional que nós temos no país, mas como é que isso funciona afinal? Antes de entrarmos para a parte particular, é bom também saber que as empresas podem concorrer para esse crédito, empresas de construção, e vão pagar uma taxa de até 10%. Então é bom pensar que se você tem uma empresa de construção, esse crédito também está aí disponível para ti, não só para as pessoas individuais, mas também para as empresas, né? Não só para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas. Então, aliás, porque se é para ter casa, alguém precisa construí-las e excelente. Mas voltando para os números anteriores, os 6.200 processos existentes, é necessário considerar que muitos deles são dados a pessoas que trabalham nos próprios bancos ou então a pessoas que trabalham em empresas que têm essas fusões, essas parcerias com o sistema bancário. Então, para pessoas individuais como tu e eu, todos os dias, esse processo é quase que inexistente. E aí é onde entra a parte boa. O BNA elegeu 8 instituições financeiras para cuidar disso, dentre elas o BAI, o BFA, o Milênio Atlântico, o Banco Sol, como as principais instituições que estão à frente, e dessas 8, o seu banco deve fazer parte da lista também. Para até 2 pessoas serão disponibilizados 100 milhões de kwanzas. Então, se for um casal, já sabem que os dois podem ter acesso até 100 milhões de kwanzas para adquirirem uma casa ou então para construírem a sua própria casa. Para pessoas individuais, até 50 milhões. Não significa que você deve pedir todo esse valor, mas você tem aí este limite para poder pedir, para então ter acesso à sua casa. Mas é claro que nós devemos pensar em todas as circunstâncias que estão inerentes a essa situação, porque o banco vai precisar de um colateral, o banco vai precisar de uma garantia de que você seja capaz de pagar. Então não é só você chegar e dizer: ok, eu estou aqui, quero o crédito, e você vai ter acesso. E é isso que a gente precisa de entender. As instituições vão precisar de uma garantia pessoal ou de uma garantia de fiança para que possam te disponibilizar então este crédito sob uma taxa de 7%. A taxa de 7% é atrativa, é a taxa mais baixa dos últimos anos, se calhar dos últimos 600 mil anos que nós temos no mercado, em que as taxas são altíssimas. Então isto pode compreender uma oportunidade para a maior parte das pessoas. Este programa está disponível de junho de 2022 a maio de 2027, ou seja, 5 anos, a qual será oferecida uma taxa de 7% até ao ano 2032. Depois de 2032, essa taxa poderá
atenção, poderá ser alterada para 8%. Então isso vai depender muito das condições existentes e de como é que esse processo vai andar durante o caminho. E para o efeito, o imóvel que você vai adquirir tem de ter sido construído após 2012. Então você não vai conseguir comprar aquelas casas muito antigas, abaixo de 2012, com esse financiamento. É para casas mais recentes, casas feitas nos últimos 10 anos ou casas que vão ser feitas agora a seguir. Vamos olhar aqui alguns exemplos práticos para verificarmos se de facto isto é uma oportunidade, conforme a maior parte das pessoas deve estar a pensar nesse momento. Vamos olhar para o Joaquim, tá? Vamos usar o Joaquim como exemplo. E sendo o Joaquim um indivíduo que vai pedir um crédito individual para poder adquirir o seu imóvel, ele vai ter a oportunidade de ter acesso a 50 milhões. Mas é claro, o banco não vai dar os 50 milhões assim ao Joaquim. O Joaquim vai ter que depositar uma parte do valor da casa, que é a entrada que ele vai dar para esse imóvel. E pode representar 10% do valor do imóvel. Nos 50 milhões, o Joaquim vai ter que depositar 5 milhões. Sendo os 5 milhões da entrada, o Joaquim vai ter a oportunidade de pedir um crédito de 45 milhões de kwanzas a uma taxa de 7% por 25 anos. 25 anos considerando 12 meses por ano, a menos que o teu calendário seja completamente diferente do meu, seriam 300 meses. Então é importante olhar para o valor total do crédito, dividi-lo por 300 meses, porque a prestação do crédito é mensal, para perceber quanto é que o Joaquim vai ter que pagar todo mês do valor do crédito. Seriam 150 mil kwanzas por mês durante esses 300 meses. Mas e a taxa de 7%? Onde é que ela entra? Como é que ela funciona? No final não serão só 150 mil kwanzas, porque a gente deve considerar esses juros a serem pagos sempre, infalivelmente. E se o Joaquim falhar o pagamento dos juros, o Joaquim vai ter que pagar outras multas inerentes a isso. Portanto, quando nós vamos adquirir um crédito imobiliário como este, nós devemos prestar muita atenção a todos os detalhes. E o que é que nós vamos fazer? Nós, no Dinheiro Limpo, desenvolvemos uma calculadora que vai ajudar vocês a terem acesso a toda a informação necessária para poderem adquirir este empréstimo. Por quê? Porque nós aplicamos a taxa e o efeito da taxa ao longo dos 25 anos. É importante perceber que, como nós não temos ainda acesso às outras taxas fixas que o crédito vai ter, como condições do banco, como impostos a serem pagos, nós não colocamos isto nesta fórmula. Mas você vai conseguir ter a melhor noção possível neste exercício que vamos fazer aqui juntos para entendermos quanto o Joaquim deverá pagar e quanto você pode também pagar, porque nós vamos deixar esta calculadora de simulação do crédito disponível para você no link abaixo. Para tudo, porque tem anúncios. Se você quiser aprender a investir no mercado nacional e no mercado internacional também, nós temos uma variedade de cursos disponíveis. O primeiro é o GIS, o início da jornada, que está aberto o tempo inteiro e você pode ter acesso às inscrições por 88 mil kwanzas. O segundo é o OMA, o Mestre das Ações, que nesse momento está fechado, mas se você clicar no link na descrição, você pode entrar para a lista de espera e quando o carrinho abrir para as inscrições, você pode inscrever-se imediatamente e ter acesso às melhores estratégias para investir nas maiores bolsas de valores do mundo, como Estados Unidos, aqui o Reino Unido, China, Canadá e o resto da Europa também. Aproveita essa oportunidade única, clica no link, entra na lista de espera e faça o início da jornada para aprender sobre finanças pessoais, investimento em Angola, títulos do Tesouro, fundos de investimento e muito mais. Vamos abrir a calculadora do Dinheiro Limpo e praticar juntos a situação do Joaquim. Mas antes é importante perceber que a taxa de esforço é um requisito importantíssimo a considerar e ela não deve ser superior a 35%. A taxa de esforço não é nada mais do que a percentagem que você, ou que o Joaquim, ou que a sua família, ou que você e o seu esposo têm de pagar daquilo que é o vosso rendimento para poderem liquidar as parcelas do crédito. Olhando para esse simulador, vamos então considerar aqui alguns fatores. O Joaquim vai então comprar um imóvel no valor de 50 milhões de kwanzas. Este é o valor do imóvel do Joaquim, 50 milhões de kwanzas. Mas o Joaquim vai dar uma entrada de 10%.
ok? O Joaquim vai dar uma entrada de 10% para o imóvel e vai pedir um crédito de 45 milhões. Ele podia pedir crédito até 50 milhões, mas nós vamos fazer uma simulação de que o Joaquim vai pedir um crédito até 45 milhões. Sendo os 45 milhões de kwanzas a uma taxa de 7% e sendo que os meses que o Joaquim precisa para pagar são 300 meses, certo? 300 meses. A prestação mensal que o Joaquim deve pagar são 311.905 kwanzas. E o total, se o Joaquim pagar nesse período, incluindo a taxa de juros, serão 98.571.420 kwanzas. Então, quanto mais longo for o período de pagamento do crédito, será que o Joaquim terá que pagar mais dinheiro também? Vamos simular. Imagina que o Joaquim não queira pagar esse crédito em 25 anos, mas queira fazê-lo, por exemplo, em 20 anos. Se o Joaquim quiser fazer isto em 20 anos, em vez de 300 meses, serão 240 meses. E se for 240 meses, o valor total vai passar para 87.344. Mas a prestação mensal será também maior. Supondo que o Joaquim queira pagar este crédito em 200 meses, o que é que vai acontecer? O valor da prestação mensal também sobe e o valor total também reduz. Por quê? Porque quanto mais você pagar do crédito, menos sobra para você pagar de juros. Se você, por exemplo, dizer, ou se o Joaquim disser que vai pagar isto em 120 meses, que seriam 10 anos, a prestação subiria para 517 mil kwanzas e o valor total seria quase 30 milhões a menos. Seria então 67 milhões de kwanzas. É necessário agora ter em conta se o Joaquim tem condições, com base no rendimento dela atual, de pagar o crédito desse jeito. Então viemos aqui para o rendimento líquido do Joaquim e dizer que o Joaquim ganha, por exemplo, 800 mil kwanzas. Se o Joaquim ganha 800 mil kwanzas a uma taxa de 35% de esforço, o Joaquim só poderá tirar 280 mil kwanzas do seu ordenado para poder pagar o crédito, porque afinal de contas o Joaquim precisa de viver. Então, se ele pagar mais do que 35%, como será que ele viverá? Então, com esse salário, o Joaquim não conseguirá pagar o crédito nessas condições. Mas será que com esse salário, e colocando, por exemplo, para 300 meses, o Joaquim consegue pagar? Vamos olhar aqui para 300 meses, são 25 anos, a prestação mensal deixa-se para 311 mil kwanzas. No entanto, não está em condições de pagar a sua prestação mensal conforme diz a nossa calculadora. Se o Joaquim tiver um salário superior e for, por exemplo, 1 milhão de kwanzas, o Joaquim está em condições de pagar a sua prestação mensal, porque com um esforço de 35% serão 350 mil kwanzas e a prestação mensal do Joaquim será apenas 311.905 kwanzas. É importante ter em conta isto. Se, por exemplo, o Joaquim fosse alguém que quisesse comprar um imóvel no valor de, vamos supor, 27 milhões de kwanzas. Se o Joaquim quer comprar um imóvel de 27 milhões de kwanzas e ele vai dar uma entrada de 10%, que seriam 2 milhões e 700 mil kwanzas, ele vai pedir um crédito de 24 milhões e 300 a uma taxa de 7%. A prestação mensal do Joaquim para 300 meses seriam 168 mil kwanzas. Se ele quisesse pagar em 100 meses, será que ele conseguia? Ele conseguia, sim senhora, e no total ele teria de pagar 34.580.000, ou seja, ele teria que pagar mais qualquer coisa como 7 milhões e meio além do que ele vai pedir para o crédito. Então, quanto mais rápido você pagar o seu crédito, mais rápido você liquida a dívida, obviamente, mas também menos taxas você paga ao banco. Então, é importante ter em conta isso. Fora, lembrando que existem outras taxas que podem estar inclusas nesse processo de crédito, como seguro de vida, outras taxas do banco, outros seguros talvez necessários, avaliações, e tudo isso deve ser considerado da melhor forma. E um aspecto importante, se você quer de facto que esse crédito te saia nas melhores das condições, é deixar um like aqui no nosso vídeo, é subscrever o canal e é partilhar isso com outras pessoas para que possam ter acesso a essa calculadora maravilhosa e possam ter acesso a esse conteúdo de valor também. Então você, a sua família, os seus amigos podem brincar
brincar com esta calculadora e ver então se está ou não em condições de pedir o crédito e perceber em quantos meses é que você vai querer pagar, como você vai querer fazer, olhar para as condições individuais que cada banco vai oferecer nesse processo de negociação, porque estamos a menos de um mês para que o processo finalmente comece. Então é importante ter em conta isso. Vai brincando, vai trabalhando e tudo mais. E não é menos importante realçar que anteriormente os créditos de habitação em Angola eram todos dados de forma indexada e este crédito não mais será indexado. Isso pode compreender uma grande vantagem para o angolano se olharmos para a nossa tendência de desvalorização da moeda. Mas neste momento o Kwanza ele valorizou mais do que 35% desde janeiro de 2021, tendo inclusive sido a moeda que mais valorizou no ano de 2022. Então, neste caso, também pedir um crédito não indexado é prejudicial. Mas se olharmos para aquilo que é a tendência passada, pode ser que o Kwanza em algum momento venha a desvalorizar e isso é uma tremenda vantagem para você. Só um disclaimer, parei aqui há pouco tempo porque está a passar um avião, acho que até agora dá para ouvir o barulho, é impressionante, ele está tão distante, mas faz tanto barulho aqui no chão, porque quando nós estamos lá dentro, nós não ouvimos quase nada. Pronto, não vamos falar sobre o avião agora, por favor. Voltando aqui ao assunto, é importante perceber que se o Kwanza valorizar e voltar naqueles níveis do passado aí, o preço do crédito fica altíssimo, o preço do imóvel também. Então existem as suas vantagens e as suas desvantagens no processo. Um conselho em particular: comprometa-se em pagar o máximo possível da dívida. Se você achar que esse conteúdo é de valor e quer fazer uma doação ao canal, use o método de pagamento Buy Paga. Você tem aqui este QR Code, esse código QR, que basta que você então siga as instruções que você vê na tela agora e possa então validar a sua doação ao Dinheiro Limpo. Você pode doar qualquer valor que quiser e testar um método de pagamento que nós acreditamos será um dos mais usados nos próximos meses em Angola. Então, vamos a isso. Eu, no Dinheiro Limpo, já avaliei a situação de muitas pessoas que têm, por exemplo, créditos habitacionais em que eles estão a pagar 950, 1 milhão em juros e no valor da dívida estão a pagar qualquer coisa como 15 mil kwanzas, 25 mil kwanzas, porque infelizmente alguém dentro da instituição que concedeu o crédito convenceu-lhe de que assim era melhor, sem pensar que quanto mais da dívida você pagar, menos do juro do banco você paga. Então o conselho que muitas vezes você vai receber é: não, paga menos da sua dívida, paga a dívida em mais tempo. Por quê? Porque isso beneficia a instituição bancária, a instituição que financia, a ter então mais juros do empréstimo que o concede. Então presta atenção a isso. Pague a sua dívida o mais rápido possível, dentro, claro, da taxa de esforço que você possui, e não fique com essa dívida por tanto tempo e abra o olho no momento da negociação. Se possível, busque um profissional, alguém que possa ajudar-te nesse processo e que abra o teu olho para aquilo que é a realidade e que também, dentro das tuas condições, se elas forem por acaso mudar, perderes o emprego ou a tua fonte de renda ou o teu negócio, ajudar-te a renegociar com o banco, de modo a que você não fique com a corda apertada ao pescoço. É isso, vamos juntos, sozinho é mais difícil, valorize a sua renda e partilhe com todas as pessoas que forem possíveis, porque é isso que a gente quer: ajudar, ajudar, ajudar e ajudar.